Olá, meu nome é Amanda Yamaguchi e esse é um vídeo para a prova de fenômenos de transporte. Para resolver esse exercício, então, primeiro anotei alguns dados do exercício que ele nos deu. Então, o rendimento é de 75%, daí dividido por 100 fica 0,75. A vazão volumétrica é de 10 litros por segundo, então passando para metros ao cubo, fica assim. A perda de carga entre o ponto 1 e 4 é de 2 metros. A pressão mostrada aqui no nosso manômetro é de 0,16 megapascal, o peso específico da água, a gravidade e a área eu já transformei também para metros quadrados. Então, primeiro a gente vai analisar o que está acontecendo no nosso sistema. A gente precisa ver se a carga no nosso ponto 2 vai ser maior do que a carga no ponto 1. Isso daí vai significar que tá tendo uma sucção. Então, analisando primeiramente os pontos 1 e 2. Antes eu fiz aqui umas considerações. Eu coloquei que a pressão no ponto 1 aqui é igual a zero, porque a pressão que está aqui é a pressão atmosférica, porque a gente está analisando a pressão manométrica. E a velocidade aqui no ponto 1 vai ser zero, porque o nosso reservatório tem um nível constante. Então, analisando no ponto 2 para ver a perda nesse ponto, a gente vê que esse termo aqui ele vai zerar por causa da velocidade, que é zero. Esse termo também vai zerar por causa da pressão 1, que é zero. Então, a gente vai ter H1 é igual a Z1, que vai ser a altura. Olhando aqui no nosso gráfico, a gente vê que a altura vai ser desde aqui da nossa referência, então, referência horizontal. Então, 4 mais 10 vai dar 24. Então, H1, 24. Agora, analisando o ponto 2, a gente vê que a gente não tem essa velocidade. A gente vai ter que descobrir através da nossa vazão volumétrica. E aqui é a nossa altura H2, se a gente ver aqui no gráfico, se a gente ver aqui na imagem, né, a altura em 2 vai ser 4 metros. Então, para a gente descobrir a nossa velocidade, a gente vai usar a vazão volumétrica. Nessa relação aqui, vazão volumétrica é igual a velocidade média vezes a área. Então, se a gente isolar a velocidade, a gente tem que a nossa vazão volumétrica dividido pela nossa área vai dar 10 metros por segundo. Então, jogando aqui na nossa equação, vai dar 25 metros. Sendo que a análise dimensional dessa parte seria, aqui a velocidade vai estar ao quadrado, então vai ficar 100, daí vai ficar metros ao quadrado sobre segundo ao quadrado, sobre, aqui é 2 vezes a gravidade. A unidade da gravidade é metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente vê que os segundos ao quadrado vão se cortar, e aqui 1 metro de cima vai cortar com o de baixo. Então, isso aqui vai resultar em metros. Aqui a gente já tem metros, né? E nessa segunda parte, Pascal é a mesma coisa que Newton sobre metro ao quadrado. Então, Newton sobre metro ao quadrado vezes metro quadrado sobre N, eu usei a propriedade de fração, então a gente vê que esse Newton corta com esse aqui, corta esses 2 metros com 2 metros daqui, sobrando 1 metro. Então, metro com metro com metro vai dar a resposta em metros. Então, a gente vê que o H2 ele foi maior que o H1, então a gente diz que está acontecendo uma sucção. E provavelmente, então, será uma bomba. Então, a gente está querendo achar a carga da bomba junto com a perda que ela tem, que vai ser do ponto 1 ao ponto 3. Então, primeiro a gente analisa, né, de baixo para cima, nesse caso, porque o ponto horizontal de referência é o 4 até o 1. Então, primeiro a gente precisa achar o H4, e para achar ele, a gente teve que levar em consideração alguns termos, como a velocidade no ponto 4 vai ser zero, pois o nível do ponto 4 é constante. A pressão no ponto 4 também vai ser zero, porque é a pressão atmosférica que está atuando ali. E o Z4, a altura, vai ser zero, já que o próprio ponto 4 ali é a nossa referência, né, de horizontal. Então, vai ser zero. H4 é igual a zero. Com isso, agora a gente pode achar a perda da carga da bomba. Então, de um lado, a gente tem o H4 mais H bomba. E do outro lado, a gente tem o H1 e H14, que é a que o exercício nos deu. Esses dois aqui a gente calculou anteriormente. Então, o H4 é zero, mais H da bomba que a gente quer achar, é igual a 24, H1,
mais a perda de carga entre o ponto 1 e o 4, o exercício nos deu. Então, o H-bomba, ele vai ser 26 metros. Bom, então a gente sabe que para achar a carga útil fornecida pela bomba, a gente pode usar essa fórmula aqui. Então, no caso, a gente já tem ela, que é o H-bomba aqui, e a gente está querendo achar a potência da bomba. Então, a gente vai isolar esse W, né, a potência. E a gente tem esse valor, a gente tem o rendimento, a gravidade, só que a gente não tem a vazão máxima. Então, a gente precisa achar aqui. E a vazão máxima vai ser a densidade vezes a vazão volumétrica. E a densidade aqui, ela pode ser achada através do peso específico que o exercício nos deu. Então, o peso específico é densidade vezes a gravidade. Então, se a gente colocar em evidência a densidade, então vai ficar peso específico sobre a gravidade, jogando os valores que o exercício nos deu. Então, tendo o valor da nossa densidade, a gente pode colocar também aqui agora o valor da nossa vazão volumétrica, e o resultado disso vai dar 10 quilos por segundo, sendo que vai ser esse metro ao cubo vai cortar com esse, então vai sobrar quilograma por segundo. Então, agora que a gente já tem a vazão máxima e todos os outros dados para a gente poder achar a nossa potência da bomba, a gente vai jogar aqui na nossa fórmula. Então, 26 metros do H-bomba vezes 10 kg por segundo da vazão máxima vezes a gravidade, dividido todo mundo pelo rendimento, que é 0,75. Então, esse metro vai multiplicar por esse metro, esse segundo vai multiplicar por esse segundo, e vai ficar metro ao quadrado sobre segundo ao cubo, e tinha 1 quilograma aqui. Sabemos que quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado é igual a Newton. Ali, sem querer, eu coloquei metro ao quadrado. A gente substitui e sobra 1 metro por segundo. E agora, Newton vezes metro por segundo, isso aqui é igual a watts. Então, a gente pode colocar essa unidade. E a gente pode representar esse nosso resultado também, dividindo por 1000, que é o quilo, então tá ali representado. Então, essa é a potência da nossa bomba. Sendo que a gente analisa primeiro em 4, porque tá acontecendo a sucção. Então, a gente tem que olhar a partir do ponto que tá saindo até onde chega, desconsiderando os outros pontos, porque eles já estão englobados dentro da perda e estão entre esse ponto 1 e 4.